Olá, galera. Vamos acompanhar a coletiva do Dorival Júnior após a vitória e sua estreia na seleção brasileira. A seleção vencendo por 1-0. Vamos ver o que o Dorival Júnior tem a dizer sobre a sua estreia na seleção brasileira. Vou deixar o link na descrição também, galera. Cresce os direitos autorais aí, o canal da CBF, galera. Vamos acompanhar aqui a coletiva do Dorival. Todo mundo na zona mista. Dorival, aqui Caimota, Globo Esporte, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. A gente falava ontem sobre a questão da expectativa por resultados. O resultado veio, mas mais do que o resultado, a forma como a equipe foi segura, consistente, sofreu pouco, criou muito. Fala um pouco sobre isso, sobre o quanto que a atuação te convenceu e te deixou feliz. E você está ao lado agora somente de Tele e Zagallo, que foram os técnicos que conseguiram vencer aqui. Imagino que isso seja especial para você também, né? Obrigado. Não, realmente é um momento especial, sim. Eu acho que poucas foram as vezes que a seleção brasileira, estando em campos ingleses, acabou vencendo. E eu acho que isso tem que ter um significado pelo momento, pelas condições que estávamos. Mas também não podemos perder o principal, que é apenas um início de trabalho. E isso não pode ser um balizador desse momento. Nós temos que ter consciência que muito ainda teremos que fazer. O trabalho é apenas inicial. Temos coisas aí importantes a corrigirmos e buscarmos aí um melhor equilíbrio da equipe. É natural que tivemos apenas 5 períodos de treinamentos e isso tem um peso muito grande para um jogo de tamanha importância. Mas a dedicação, a entrega, o comprometimento da equipe já nos mostra um caminho muito importante. E é isso que eu espero que nós possamos repetir daqui para frente em todas as partidas. Os resultados, às vezes, fogem a um contexto, mas nós não podemos deixar de ter a entrega que nós tivemos na tarde e noite de hoje. Isso daí, para mim, foi fundamental e talvez tenha sido o principal ganho que todos nós vimos em relação a uma seleção completamente modificada, com vários jogadores estreando e mesmo assim dando uma resposta muito positiva. O tamanho dos dois, perdão, só para complementar. Eu acho que só treinadores que foram importantíssimos na história do futebol brasileiro, né? Eu acho que tudo que representou Zagallo e todas as conquistas que teve, o número de Copas que disputou, eu acho que talvez tenha sido o único ser nesse planeta que tenha disputado tantas Copas e ganho as que ganhou, quer foram como atleta, como treinador e, por último, como auxiliar técnico. Então, eu acho que isso daí enaltece ainda mais. Seu Tele, que foi meu treinador, com certeza deve estar muito feliz aí, vendo a sua seleção novamente, jogando um futebol e buscando resultados. É isso que nós queremos ver. Eu espero que seja aí um início, mas um início que nos mostre e nos direcione em busca de algo maior. Dorival, boa noite. Felipe Brizola, do Esporte da Globo. Dorival, você na sua primeira resposta pontuou os estreantes e você teve muitas dificuldades com desfalques, né? O Brasil com 15 jogadores fora, segundo vocês, numa lista larga, e os seus estreantes, particularmente num jogo desse tamanho, especialmente no setor defensivo, fizeram uma partida muito sólida, né? Difícil ver qualquer problema na atuação de um Fabrício Bruno, de um Beraldo, de um João Gomes, do Bento. Eu queria que você falasse um pouco da atuação deles, da solidez, da maturidade de encarar um desafio desse tamanho e dar a resposta que eles te entregaram. Assim, ó, de um modo geral, se vocês observarem quando da convocação do Rafael, fui questionado e eu havia pontuado que ele havia ficado 33 partidas sem tomar gols durante o ano, ou durante o período que nós tivemos à frente de São Paulo, o que nos fez acreditar que aquele seria o momento dele. Eu acho que isso daí é um fator importantíssimo, ele precisa se repetir. Volto a pontuar que é apenas um início, muitas coisas ainda irão acontecer.
Nós tivemos, sim, vários atletas fora, porém a oportunidade de alguns outros aparecerem. E eu acho que isso que talvez tenha sido o maior ganho de todos nós nesse momento. É mostrarmos que nós temos aí um contexto um pouco maior de atletas que possam estar figurando a qualquer momento, vestindo a camisa da sua seleção. Confio muito nesses garotos, espero ainda muito mais dessa equipe, mas tenho certeza que isso daí já nos dá uma amostra do que possamos fazer daqui para frente. E espero que com o tempo e com a sequência de jogos e treinamentos, nós encontremos um caminho ainda melhor e talvez mais seguro para que voltemos a atuar protagonizando a maioria dos jogos, coisa que nós sempre fizemos ao longo da história. Dorival, Zé Alberto, Rádio Gaúcha, você foi muito transparente ontem e quase que disse que uma vitória brasileira, o resultado, era algo até, não vou dizer improvável, mas não era a lógica de um jogo com todas as dificuldades e início de trabalho do Brasil contra todo o suporte que a Inglaterra tem, de trabalho longo, de dono da casa e tudo mais. Entretanto, o resultado veio e você disse que o Brasil não abria mão de lutar pelo resultado. Qual é o maior suporte que esse resultado dá para esse trabalho que está começando? É um suporte técnico, é um suporte tático, ou é um suporte moral para um grupo bem heterogêneo? Tem jogadores ali como o Danilo, que é experiente, tem outros que nunca tinham jogado na seleção, tem um garoto de 17 anos que decidiu a partida. Qual é esse primeiro saldo que ele te dá para continuar o trabalho, seja no próximo amistoso ou até já pensando nas eliminatórias, nas competições? Eu acho que o principal é que nós pudemos resgatar um pouco daquela confiança que vinha sendo abalada ao longo desses últimos tempos. E não por culpa de ninguém. É natural que em determinado momento você deixe de ter alguns resultados. Isso acontece em clubes, acontece em seleções, é um fato natural. O que nós precisamos é acreditarmos pela capacidade que nós temos. E eu falei isso a vocês, que me surpreendeu a maneira como os jogadores chegaram para o primeiro treinamento. Impressionante o que aconteceu, a qualidade do desenvolvimento da equipe, o nível de aproveitamento em trabalhos fundamentais para o nosso processo, e isso talvez tenha acelerado um pouco isso. Só acho que nós temos que ter calma, tudo é um início, é muito cedo ainda. Nós teremos um jogo dificílimo e muito complicado daqui a 3 dias, onde a mesma equipe atuou no dia de ontem, quer dizer, com 24 horas a mais de descanso em relação a essa equipe. Por isso que nós temos que repensarmos uma escalação para o jogo seguinte. Primeiro, avaliarmos por completo o nosso elenco e depois, sim, continuarmos a buscar, com treinamentos, repetições, novamente, uma condição que nos dê e que facilite a quem for a campo para que possa tentar entrar e manter esse ritmo que nós apresentamos. Eu fico muito feliz porque enfrentamos uma das melhores equipes ranqueadas nesse momento no futebol mundial, uma equipe que já tem uma consistência e um padrão muito bem definidos, jogadores de alto nível no meio-campo e ataque, que são incisivos em momentos oportunos, se saem muito bem de marcações agressivas, e mesmo assim nós tivemos aí uma série de coisas positivas ao longo dos 90 minutos. Quando eu digo que nós não vamos abrir mão de atacarmos, nunca, porque isso é a essência do futebol brasileiro, e nós não podemos perder isso. Isso foi com todos os treinadores, e não pode ser diferente conosco. Por isso que eu espero que nós continuemos assim, passo a passo, com calma, evoluindo, melhorando, mas tendo noção que é apenas uma partida para tudo aquilo que nós queremos aí ao longo desse processo até a Copa do Mundo. Dorival, César Feitosa, da Folha de São Paulo. Queria ouvir o senhor sobre 2 pontos. Primeiro, sobre o Endrick, né? Ele é o 4º jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira e fazer um gol. Fica atrás, por exemplo, de Pelé e Ronaldo, que são essas figuras que, enfim, nós conhecemos muito bem. Queria saber, primeiro, por que colocá-lo num jogo que parecia difícil, mesmo sendo amistoso, tirando o Rodrigo, um jogador que vinha bem na partida, criando as principais chances do Brasil, especialmente no primeiro tempo.
E o que significa esse gol desse garoto tão jovem pela seleção brasileira? E também, um segundo ponto, o senhor falou que, apesar de vários pontos positivos dessa estreia, há outros pontos a serem consertados, melhorados. Quais seriam esses outros pontos, avaliando essa partida de hoje? Bom, primeiro que um jogador que é protagonista na sua equipe, ele tem algo diferenciado, com tão pouca idade. Eu acho que capacidade e qualidades todos nós conhecemos, sabemos, e se ele está ali é justamente para isso, para ser usado. Eu não entraria hoje com o Richarlison, que fez um esforço descomunal para poder estar dentro de campo, mas ainda vem num processo natural de recuperação. E nós estamos tendo todo o cuidado possível com ele para que não tenhamos uma situação agravada. Ele está trabalhando aos poucos para poder buscar novamente a sua melhor condição, até porque é um processo um pouquinho moroso ainda. Então, para hoje, Richarlison estava totalmente descartado, inicialmente. A partir da próxima partida, aí vamos repensar tudo isso e vai depender muito da evolução dele. Então, para mim, seria um momento adequado, tendo um atacante desse nível ao meu lado, por que não colocá-lo? Eu acho que o Rodrigo foi fundamental em todo o período que ali esteve, como o Bruno fez uma partida excelente. E mesmo assim nós alteramos para ganharmos um pouco mais de força de combate. E acredito eu que quando isso aconteceu, nós tivemos uma puxada muito mais forte, nós praticamente neutralizamos toda e qualquer possibilidade por dentro, que também não existiu ao longo dos 90 minutos. A Inglaterra tentou algumas jogadas pelos flancos, onde talvez tenha conseguido algo, justamente pela velocidade de movimentos e ultrapassagem, coisa que percebe-se já muito bem treinadas. Com relação a alguns problemas, são naturais ainda, uma troca de passes morosa, alguns posicionamentos desnecessários, um ataque mais frontal em relação a uma marcação um pouco mais agressiva, porém, cada um tendo uma função em campo, sem que tivéssemos um equilíbrio entre o primeiro, o segundo e o terceiro movimento, para que não levássemos essas bolas por dentro. E a Inglaterra é mestre nessas saídas de meio. Então, tudo isso aí são pequenos detalhes que poderiam ter sido fatais se não tivéssemos o segundo movimento, que foi muito importante, um retorno muito rápido de todos aqueles que estavam em campo. Então, quando éramos batidos, passávamos a linha da bola com muita velocidade. E isso talvez tenha nos protegido consideravelmente para uma equipe que teve apenas 5 sessões aí de trabalhos. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Guilherme aqui do canal BTB Esportes. Você perde alguns jogadores, sobretudo 2 zagueiros e um goleiro. Você traz o Fabrício Bruno em uma segunda lista, coloca de titular e ele faz uma boa partida. Queria saber de você, assim, para você como técnico, o quão é bom você confiar em um jogador, você trazer um jogador de uma segunda lista, colocar ele para estrear com a camisa da seleção brasileira e ele dar conta do recado. E para a sua comissão técnica, como é que fica o mérito também de ter uma segunda lista tão capacitada, de onde você tirou um jogador que conseguiu jogar e jogar muito bem hoje? Eu acho que é muito importante essa sua pergunta, porque às vezes nós temos alguns milindres em momentos como esse para convocações. Primeiro, nós não queremos desfalcar a maioria dos nossos clubes e pensamos muito nisso. Com isso, nós evitamos, de repente, foi muito pela necessidade de tirarmos 3 elementos ao mesmo tempo de uma equipe. Nós pensamos em darmos oportunidades a alguns jogadores que eu ainda não conhecia, sendo que esse era um que eu já conhecia muito bem. Ter ficado para uma segunda, ou talvez até para uma terceira lista, como foi o caso do Bremer, para mim não tem problema nenhum. Ele pode chegar, como chegou o Bremer, e de repente estar entrando na equipe principal e ser o titular da partida. Eu acho que isso aí nós temos que deixar muito claro. Todos são jogadores convocáveis, sendo que, acontecendo isso, e dessa maneira, naturalmente, você perdendo um ou outro elemento ao longo de um período de treinamentos ou um período inicial, possivelmente aí para uma Copa América, você tem que ter uma substituição. E isso não quer dizer que nós tenhamos uma ordem em que sejamos obrigados a cumprir
a condição de cada um. Não, ao contrário, cada um que for convocado, ele vai chegar em condições de poder trabalhar, de poder treinar sem problema nenhum. Nós iríamos, de repente, começarmos com o Murilo e percebemos alguma coisa. Estamos tentando corrigir e daqui a pouco o Murilo vai estar em campo. Então, são coisas assim, bem específicas que, de repente, fazem com que um nome ou outro acabe ficando fora de uma lista inicial, mas não quer dizer que chegando ele não possa vir a ser titular. Nós não temos uma definição de primeiro, segundo, terceiro ou quarto nome, ainda que, em cima de uma convocação, necessariamente todos nós pensaremos, o primeiro e o segundo melhores de cada função estarão ali, porém não quer dizer que o terceiro e o quarto não possam chegar e, de repente, ultrapassar aqueles que foram convocados. É apenas uma questão ali de adaptação para aquilo que já vinha sendo feito e da própria comissão conhecer um pouco mais cada atleta. Professor Dorival Júnior, o Paraná lhe abraça, como sempre. Eu me sinto muito feliz. Desde 70 eu faço seleção brasileira. E hoje eu vi uma seleção diferente, não no campo de jogo só. Eu vi da parte administrativa, com o presidente, a chefe da delegação, Rodrigo Mineiro, né? Está ali no silêncio, enfim, todo o grupo da comissão técnica. Percebi assim, uma união muito grande, coisa bem focada, a necessidade, não do resultado, mas da produtividade da equipe. Então, parabéns a todos, de modo especial, claro, o comandante em chefe, que é o senhor. Do ponto de vista tático, como o senhor analisa a produtividade do Brasil? Nos 3 compartimentos, nós fomos melhores defensivamente, o nosso meio de campo, que quando precisou jogar forte, pegou forte mesmo, e o nosso ataque, que fez o gol decisivo. Quais desses compartimentos aquele que o senhor destacaria como ponto fundamental para chegar ao resultado? Bom, primeiro, pontuar um fato importante é que a presidente Leila, que aqui está, veio como chefe de delegação e participando ativamente do dia a dia da nossa seleção. Isso é um fato importantíssimo. Presidente que teve um compromisso na Conmebol e no dia seguinte estava aqui também já integrado totalmente ao nosso trabalho. E acredito eu que a vinda do Rodrigo veio a corrigir e a completar um grupo de trabalhos que tentará fazer o máximo pela nossa seleção. Podem ter certeza disso. Quando você pergunta a respeito de compartimentos, eu prefiro falar que, para mim, o equilíbrio de uma equipe é que faz com que você alcance resultados, sofra pouco ao longo de uma partida e tente e possa criar boas situações. Eu acho que o Brasil teve isso, teve um equilíbrio muito grande. Logicamente que tivemos alguns destaques individuais, mas eu prefiro destacar o todo, o trabalho da equipe, que é o que nós estamos buscando. É o ideal? Suficiente? Não, naturalmente que não. Se não acontecesse esse resultado positivo, eu também estaria falando aqui a mesma coisa. Por isso que eu defendo que tenhamos um pouco de paciência nesse momento, não nos iludamos aí com um resultado inicial, vamos continuar trabalhando com muita intensidade. Altos e baixos acontecerão. Eu acho que não é nem questão de humildade, é questão apenas da realidade. A realidade do futebol é essa. Ninguém queima etapas. Por isso que nós temos que ter tranquilidade para ver se repetiremos essa boa atuação do dia de hoje daqui a 3 dias. Aí sim, de repente, comecemos a ganhar um pouco mais de corpo. Mas é um processo um pouco diferente de clubes. E o próprio treinador ainda tem que conhecer tudo isso. Até porque depois dessa partida de terça-feira, cada um vai para um canto novamente e nós ficaremos ali com os erros, com os acertos, com as correções e com os estímulos futuros que, espero eu, encontremos esse caminho para com a nossa equipe. Mas que a cada momento, se melhorarmos um pouco, fatalmente daqui a pouco encontraremos esse equilíbrio que todos nós queremos. Do we have any question in English? No? Okay, vamos ter... Do we? Yeah, please. Grab the mic. Okay. Please. Okay. Congratulations on the win on your first match. We were very excited to see Endrick
up here. Can you tell us a little bit more about him for English fans, please? Parabéns pela vitória na sua estreia. Ficamos muito empolgados ver Endrick em campo. Por favor, pela torcida inglesa, pelo público inglês, pode contar um pouco mais sobre o jovem Endrick? Eu acho que o tempo vai mostrar, talvez nos mostre quem poderá vir a ser esse garoto. Eu acredito que se ele não mudar essa postura que ele vem tendo, que ele vem apresentando até então, ele com certeza será um nome muito importante do futebol brasileiro e mundial. Logicamente que nós temos que ter tranquilidade com um garoto ainda jovem, está praticamente iniciando e talvez acelerando um pouco a sua própria formação. Tem sido um jogador de destaque e o foi ao longo da fase final do Campeonato Brasileiro último, onde merecidamente sagraram-se campeões, ele com a sua equipe. É um garoto que realmente mostra qualidades assim diferenciadas para um jovem, para um atacante que apresenta assim já algumas características muito interessantes e bem diferentes da grande maioria dos jovens dentro do nosso país. Eu torço para que ele não mude essa forma dele ser. Tem uma base familiar que nos passa a impressão de dar uma sustentação muito importante. O próprio clube Palmeiras, tenho certeza que trabalha muito nesse sentido em relação a esse garoto, tanto é que tão jovem já chamou a atenção de várias equipes do futebol mundial e acabou sendo vendido a uma delas. É um menino que podem esperar que fatalmente será aí uma das grandes sensações. Vamos aguardar e darmos tempo para que ele possa se completar como profissional, buscar uma formação que lhe dê sustentação para o longo de sua carreira. Você pode traduzir só para ele aí? Que o Sigmund pode, por favor, traduzir para ele? Vamos encerrar aqui, então, com a última... Professor Dorival, Tomer Savoia, do Movimento Verde e Amarelo. Primeiro, parabéns aí pela estreia, pela vitória. Eu acho que a sua melhor convocação foi na sua estreia, né, na sua apresentação, quando você convocou a torcida brasileira para voltar a ficar mais próxima da seleção. Se a gente contar os 4 amistosos agora e a Copa América, imagino que a gente chegue numa final, e vamos chegar, vão ser 10 jogos fora do Brasil, né? No Brasil só dia 5 de setembro, perdão, contra o Equador. Eu, como capitão da torcida do Brasil, eu sempre estou na arquibancada, tenho as copas tatuadas, sou um entusiasta da seleção, viajo para todo lado atrás da seleção, mas eu sou uma exceção e minoria se a gente parar a pensar hoje em dia na opinião pública. Como essa gestão vê a possibilidade de trazer mais perto o torcedor? Como vocês pretendem fazer isso? E como nós, apaixonados pela seleção, podemos ajudar vocês nessa missão? Obrigado. É interessante isso, porque não existe apenas o movimento de um lado. Eu acho que todos nós temos que participar. É um movimento, com certeza, de mão dupla. Nós precisamos ter o povo mais perto, nós precisamos estar mais perto do povo. Eu acho que isso daí é fundamental que aconteça. Realmente, quando eu falei isso, eu não falei de uma maneira... para mim, foi um sentimento que eu sempre tive estando do lado de lá e verificando o que vinha acontecendo com a seleção. E é uma realidade. Por isso que é um trabalho de formiguinha de todos nós. Eu acredito que dentro de uma cadeia, todos os segmentos que estão em torno do futebol precisariam participar desse movimento. E eu acho que é isso que eu quero despertar nas pessoas, principalmente nos profissionais de futebol, que nos passem sugestões, nos mostrem caminhos, acendam luzes. Apagar luzes é muito fácil. Agora, acender, buscar alternativas, possibilidades, isso daí é muito difícil. E eu gostaria muito que o torcedor brasileiro estivesse mais perto da seleção, assim como nós vimos ali ao final da partida. Aquilo sim, sempre foi a integração e a interação que existiu entre o torcedor e essa camisa amarela,
que nós temos que ter a honra de vesti-la a todo momento, independente da situação, das condições. O que é importante é que quem venha para cá, quem esteja aqui, possa valorizá-la ao máximo e possa sentir um pouco mais tudo aquilo que está dentro de um escudo como esse. Nós precisamos do torcedor ao nosso lado. Não vai ser fácil, mas nós vamos chegar, podem ter certeza disso. Galera, Dorival, né, falando sobre a proximidade da torcida brasileira, né, para falar a verdade, o torcedor já não acredita na seleção brasileira há muito tempo, depois que acabou aquela safra desde 2006 para cá, o torcedor ele se afastou muito da seleção brasileira, essa é a verdade, o torcedor vive decepcionado, né, são muitos resultados ruins e pior ainda depois de 2014, a Copa no Brasil e aquele vexame de 7-1 acabou afastando ainda mais o torcedor brasileiro, mas é assim mesmo, é normal, o torcedor brasileiro ele é apaixonado por clube e não por seleção brasileira, essa é a realidade do futebol aqui no Brasil. Eu também, como torcedor, eu prefiro muito mais o clube do que a seleção. Entendeu? Essa é a realidade, né? E o Dorival, né, um jogo muito bom, seleção brasileira jogando bem, um técnico, na minha opinião, humilde, um técnico que não tem negócio de ficar de mimimi, reclamando o tempo todo, reclama da mídia, reclama de todo mundo. Não tem essa com o Dorival, ele vai reclamar, obviamente, se tiver que reclamar, mas é um cara que não fica se vitimizando o tempo todo, ele só tenta fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Não é um trabalho inovador, não faz aquelas mudanças táticas, não inventa história, mas dá certo. A gente não precisa de um técnico que fique inventando toda hora e fazendo adaptações que não é necessário, entendeu? É fazer o simples e vencer, entendeu? Se a seleção jogar desse jeito e vencer uma Copa do Mundo, para mim tá ótimo. Melhor do que pegar uma seleção que você tira um volante que vira zagueiro, tira o meio-campo, bota ele para virar atacante ou para virar ponta. Não cabe isso no futebol. Pelo menos na seleção brasileira não cabe. Se você tem jogadores ali que pode jogar nessa posição, você tem que colocar os caras para jogar. Você só improvisa se você não tiver um jogador. Que na minha opinião é um absurdo você ter o cara no banco de reserva e você improvisar. Isso daí mostra que você não está confiando no jogador que você convocou. Se você convocou é porque você confia. Aí você vai lá, tira um volante, não, tira um zagueiro, aí vai lá e bota o volante na zaga. Pô, não dá, galera. Infelizmente, a seleção brasileira não dá no passado. Não, 2022, reclamei muito, critiquei muito algumas posturas do Tite, né? Mas assim, o Dorival acredito que é um cara de gestão, o clima fica muito mais leve com o Dorival e ele dá muito mais liberdade ao jogador também dentro de campo, né? O jogador obviamente tem que cumprir a função tática dele, mas ele deixa o jogador bastante à vontade para poder fazer o que sabe fazer de melhor. O jogador não fica privado a certas coisas, o jogador não tem que ficar obrigado a deixar de fazer o que ele tem que fazer ali para ficar marcando o tempo todo. Né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas na hora que tiver com a bola tem que jogar futebol. Não tem como você, quando a bola chegar no seu pé, você não poder fazer o que você sabe fazer de melhor. Eu acho que isso daí a seleção brasileira vai resgatar, né? Os jogadores vão voltar a jogar o que tem de melhor, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Rafinha, né? Um jogador que eu acho que vai perder um pouco de espaço vai ser o Richarlison. Infelizmente aí, né? O Endrick tende a ser a opção número 1 no ataque da seleção brasileira. Com o tempo, isso daí vai ser bem notório. Não tem como. Se a gente pegar aí e comparar os dois jogadores, na minha opinião, o Endrick é muito mais promissor e tem muito mais a mostrar à seleção do que o Richarlison. O Richarlison teve oportunidade algumas vezes, atuou bem, mas foram bem poucas vezes, né? Então, com isso, eu acho que o Dorival vai começar a dar oportunidade a mais jogadores. Temos aí o Andrés Pereira também, que entrou bem, é um bom jogador, tem jogado bem. João Gomes também atuou bem. Fabrício Bruno teve oportunidade, né? Não foi a primeira opção para ser convocado para a seleção brasileira, né? Teve corte na seleção, ele foi convocado e teve a oportunidade dele no time titular da seleção brasileira. Isso daí é muito importante para a seleção brasileira.